Olha, tem uma outra pergunta aqui bem legal. Essa pergunta é bem legal. Eu tenho dermatite atópica grave, poderia usar o Rinvoq para tratar a minha doença, já que nada resolveu? Então, para quem não sabe o que é o Rinvoq é o Padacitinib, tá? O Rinvoq é o nome comercial para uma substância chamada o Padacitinib. Ele é um bloqueador da chamada Janus quinase. Para quem não sabe o que é Janus quinase é uma estrutura que tem dentro da nossa célula e essa estrutura ela induz os chamados fatores de transcrição, fator de transcrição STAT. E esse fator de transcrição STAT, ele justamente faz com que haja a produção dentro da nossa célula das chamadas interleucinas, interleucina 4 e 13, que são substâncias pró-inflamatórias que pioram, por assim dizer, a dermatite atópica. Então, é aquela coisa, é a medicina de precisão, é a medicina molecular, é aquela medicina que tenta bloquear o mal mais próximo da raiz, né? Porque hoje nós temos o Dupilumab. O Dupilumab, por assim dizer, é um anticorpo monoclonal muito bem aceito, ele tem suas indicações, ele pode ser utilizado de maneira bastante adequada, mas ele bloqueia o galho, ele não bloqueia a raiz, né? E no caso da medicina de precisão, do Padacitinib, do Rinvoq, você tenta chegar mais próximo da raiz. A gente sabe que a raiz mesmo para você bloquear é o material genético, né? A terapia gênica. Mas ele é muito próximo da terapia gênica porque ele está lá molecularmente, ele está na medicina de precisão, ele está lá na célula, né? E você vai tentar bloquear, então, esse fator de transcrição STAT, e esse STAT, por sua vez, ele é ativado pela Janus quinase, e essa Janus quinase, então, bloqueada, faz com que o STAT não seja produzido e, consequentemente, não haja produção dos chamados interleucina 4 e 13. Então, é uma opção, pode ser que resolva. É interessante você conversar com o seu médico alergista para que ele veja se haveria indicação para você, até porque existem alguns efeitos colaterais, como o aparecimento da acne. A gente sabe que paciente que usa Rinvoq, que apesar de melhorar da dermatite atópica, em alguns pacientes, e não é uma quantidade pequena, acaba trocando alhos por bugalhos. Então, acaba trocando, então, por uma infecção por acne ou por lesões acneiformes pelo corpo. Então, tem que saber se aquilo ali vai incomodar muito ou não, se aquele paciente tem tendência ou não a ter acne. Então, isso é algo a ser feito. E outra situação também, muito importante, é que o paciente que usa o Rinvoq, ele tem, isso me veio aqui à mente, ele tem uma certa contraindicação de uso de vacinas com vírus vivos atenuados. Então, a gente sabe, por exemplo, a febre amarela, a rubéola, que são vírus vivos atenuados, o uso do Rinvoq pode fazer com que esse vírus atenuado ele cause doença no paciente. Então, principalmente aqui no Brasil, onde é um país tropical, onde é um país que a gente sempre está precisando utilizar esses tipos de vacinas, principalmente a febre amarela em regiões endêmicas, então ele seria uma contraindicação, por exemplo, um paciente que tem dermatite atópica grave, mas que mora em regiões do norte do país. Então, a gente tentaria optar pelo bloqueio na interleucina 4 e 13 através do anticorpo monoclonal, o Dupilumab, o Dupixent, que é o nome comercial do Dupilumab, ao invés do Rinvoq, ao invés do Padacitinib, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.